Então, galera, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como é que a gente vai fazer toda essa parte de automação, né? Então, a gente vai fazer um formulário para o cliente se cadastrar e a partir do momento que o cliente se cadastra, a gente vai criar tarefas em outras listas, tá? Então, o que eu peguei de exemplo aqui para vocês? O formulário administrativo, aqui dentro da empresa a gente envia o formulário administrativo a partir do momento que o cliente dá o ok, né? Então, o comercial vendeu, deu ok, criamos o grupo, nos apresentamos, já enviamos os formulários. Tem dois formulários, na verdade, mas aqui eu vou usar de exemplo só um. E a gente fala para o cliente, cara, a primeira coisa que precisa fazer é o preenchimento desse formulário. A gente não consegue dar o start em nenhuma outra tarefa sem preencher esse formulário. A partir do momento que o cliente preenche o formulário, né, cai numa lista, que é a lista, por exemplo, essa lista formulário administrativo, tá? E eu tenho uma automação que cria outras tarefas tanto no quadro de onboarding como no quadro de otimizações, né? Então aqui eu vou mostrar para vocês, primeiro, como é que a gente cria o formulário e depois como é que a gente faz essa parte de automação. Aqui dentro do ClickUp, eu criei esse espaço de exemplo para poder gravar esse vídeo, tá? Então, eu criei, por exemplo, eu criei, na verdade, três listas, né? A lista que eu chamei de formulário administrativo, que é o que a gente vai enviar para o cliente, e depois o onboarding e otimização, que são partes extremamente importantes do processo. E o que eu quero? A partir do momento que o cliente se cadastrou, vai ter automação e já criar a tarefa nos dois quadros. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, dentro da lista de formulário administrativo, né? Eu tenho que entrar aqui nessa parte de visualização e criar uma visualização de formulário, tá? Aqui no formulário eu posso adicionar um título, né? Formulário administrativo. Vou botar uma descrição também. Esse formulário é de extrema importância para andamento do projeto. Enfim, aqui a gente pode fazer uma breve apresentação, né? Explicar por que esse formulário é importante. Agora a gente vai para as perguntas, né? Então, o que a gente vai perguntar? No caso aqui para o cliente, a gente faz questionamentos, né? Qual que é o CNPJ da empresa? Qual que é a localização da empresa? Qual que é o WhatsApp do responsável? Para a gente poder coletar todos esses dados, tanto para ter registrado, como para poder confeccionar o contrato. Então, o que a gente faz aqui? A gente vem em campos personalizados. Então, por exemplo, eu vou criar um campo, vai ser em número aqui a resposta, né? Então, na verdade, não sei se vai dar para usar número aqui. Então, vamos botar texto para garantir. Texto. Então, qual o seu CNPJ? Vamos lá. Então, eu criei uma pergunta, um campo personalizado aqui. Qual o seu CNPJ? Então, adicionei a primeira pergunta do formulário. Vamos botar aqui, telefone. Qual o WhatsApp responsável pela empresa? Enfim, isso aqui tu vai ter que identificar quais perguntas que são importantes para ti e adicionar aqui no formulário. Qual a localização da empresa? Só mais uma para finalizar. Posso botar, ver se vai ter localização. Localização. Qual da empresa? Então aqui eu defino 10, defino 15, defino 20 perguntas, né, que são necessárias para essas informações administrativas e adiciono aqui. Então aqui a gente tem o nosso modelo de formulário inicial e aqui eu posso simplesmente copiar o link. Então vamos. Então criei todo o formulário dentro do ClickUp. Agora o que eu tenho que fazer? O cliente entrou na empresa, eu envio o link desse formulário para ele. Então, vamos lá. Qual o seu CNPJ? Vou botar tudo zero aqui. Não sei se vai dar. Brasil. Então, essa vai ser exatamente a visualização que o cliente vai ter. 9999999. Criciúma SC. Beleza. Ah, tá. Vamos lá. Beleza. Então, o formulário foi preenchido. Agora, quando a gente entrar aqui na lista, a gente vai ver que vai ter o formulário aqui, né? O que é interessante dentro do formulário também, para não aparecer esse nome com problema, é aqui, ó. Edição, adicionar aqui, nome da tarefa, tá? E o nome da tarefa é colocar assim, ó, nome da empresa. Empresa. Tanto que agora eu vou copiar o link, vamos cadastrar de novo só para vocês verem qual vai ser a diferença na hora de cair na lista.
Então aqui, vou botar DOM 000 0. Então vou qualquer aqui. Tá, então aqui a gente supõe que é o cliente 2, que a gente enviou o formulário. Vamos ver a lista. Ó, vocês veem que agora já cai certinho aqui o nome, né, o task name. Eu só tive que fazer a alteração para não aparecer o nome da tarefa e sim o nome da empresa no formulário. O que eu posso fazer também? Adicionar aqueles campos personalizados. Então, qual o endereço? Né? Qual o endereço? Aqui, ó. Opa. Ó, qual é o endereço da empresa? Ó, então aqui já aparece também. Então todos aqueles campos personalizados que são mais importantes eu posso adicionar para aparecer aqui no formato de lista. Então o que eu quero, né? Que o cliente se cadastre e caia aqui nessa lista. Quando ele caiu nessa lista, já deu o start ali, eu quero que automaticamente seja criada uma tarefa tanto no quadro de otimização como no quadro de onboarding. Que talvez acho que a automação já estava até ativa. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Vou excluir todos esses aqui, tá? E vou mostrar a automação para vocês. Então, eu tenho aqui, ó, esse aqui estava fazendo um teste também. Eu tenho uma automação para, quando uma tarefa for criada, criar uma tarefa, só que em outro quadro. Então, como é que funciona essa automação? Quando isso acontecer com uma tarefa, então ó, uma tarefa ou subtarefa for criada, aí o que? Aqui eu seleciono o que? A fonte, né? Então a fonte ela vai ser ou de um formulário, tá? Ou se foi criada por um usuário. Normalmente eu coloco só formulário, porque só vai criar a tarefa nos outros quadros quando for algum cliente que se cadastrou através do formulário. Se eu ir manualmente criar uma tarefa, eu não quero que crie uma tarefa lá no quadro de onboarding, no quadro de otimizações, né? Quando isso acontecer, né, então eu desmarcaria aqui só para formulário. Quando isso acontecer, o que vai acontecer dentro do outro quadro? Né? A gente vai criar uma tarefa. Então, criar uma tarefa, aqui, qual que vai ser o nome da tarefa no outro quadro? Onboarding mais task name. Né? O task name foi aquela primeira coisa que o cliente respondeu no formulário. Então, vai entrar, por exemplo, no último formulário que eu respondi, vai entrar como DOM. Na sequência, a gente tem, então, qual a lista que a gente quer criar. Então, eu selecionei aqui, vim no espaço de vídeo e a lista de onboarding. Tem um template pronto? Então, aqui eu consigo salvar alguns templates. Então, vou pegar esse aqui. O que acontece? Esse template, ele já tem todas as todas não, né? Aqui tem de exemplo 3 subtarefas que teriam em um onboarding, tá? Então, vou usar esse modelo. Onboarding, status como pendente. Então, o que eu gosto de fazer também? Então, eu puxo informações que o cliente preencheu no formulário. No onboarding, não vão ser todas as coisas aqui que vão ser que a gente vai precisar, né? Então, por exemplo, a gente não precisa da localização da empresa. Mas, caso a gente quisesse adicionar, então o que a gente faz? A descrição, por padrão, ela vai vir nome do cliente e esse campo que está em roxo, ele é sempre personalizado, conforme a resposta do cliente. Então, se eu quiser localização, eu posso vir aqui e adicionar qual o endereço da empresa, tá? Prioridade, então aqui eu gosto de deixar sempre em branco. Essas informações aqui eu boto sempre na data de gatilho, sem nenhuma tag, tá? E sempre cai para mim, porque esse é um quadro que eu olho todo dia. Então eu consigo, como eu verifico todo dia, caiu para mim no onboarding, eu já seleciono qual que é o gestor, né? Vai ser responsável e já aviso ele, ó. Então, ô João, para ti, já joguei aquele cliente, pode começar o onboarding desse cliente. Então essa é a automação que a gente vai usar. Então, isso foi para o quadro de onboarding, tá? Aqui a gente pode simplesmente vir e duplicar essa automação e só mudar o quadro, mas eu vou criar uma do zero, né, novamente. Então, o que a gente vai fazer? Quando uma tarefa for criada nesse quadro, aí o que eu quero? Somente de formulário, a gente vai criar uma tarefa. O que vai ser? Agora a gente vai jogar para o quadro de otimização. Task name. Qual que vai ser a lista? Teste vídeo, otimização. Eita. Tá, teste vídeo,
otimização, template. Ah, não tenho nenhum template pronto, tudo bem. Vamos deixar sem template essa para vocês verem. Status, pendente, né? Provavelmente não vai ter mais status aqui é só um... Eu peguei os automáticos do ClickUp e eu posso pegar as mesmas informações. Então, vamos pegar nome da empresa. Aqui eu poderia ter questionado o orçamento, no briefing, mas digamos que eu queira botar o CNPJ. CNPJ. Então, vem aqui, seleciono a pergunta do CNPJ. Botar WhatsApp responsável. Vamos lá, achar a pergunta. Qual o WhatsApp do responsável pela empresa? Tá? Então, um espacinho aqui para ficar mais bonito. Tem prioridade aqui, na data de gatilho. Ó, acho que até aqui a gente, dependendo do padrão e o processo, a gente pode botar um prazo um pouquinho mais para frente, né? Aqui é a data de início e a data de, acredito que seja a data final. Tag. Aqui não utilizo etiqueta, pelo menos, e boto para mim também. Então, beleza? Vamos criar aqui essa segunda automação. Então, qual que é? Formulário, criar task nas otimizações. Fechou? Então, agora a gente tem automação no quadro aqui do formulário. Vamos fazer um novo teste e vamos ver. Ó, vamos ver que o quadro de onboarding. Tá meio travadinho, né? Mas tanto o quadro de onboarding como o quadro de otimizações estão sem nenhuma tarefa no momento. Tá. Estão sem nada. Agora vamos vir formulário administrativo. Então, tá, beleza. Eu sou um novo cliente, entrei na empresa, eu tenho que preencher o formulário para poder dar o start nos processos. Vamos ali, entramos na visualização do formulário, copiamos o link, vou fechar esses dois aqui. DOM teste 2.0. Vamos lá. Seleciona. Tá. Então, o cliente preencheu as informações. Ó, caiu então o DOM teste 2.0. Agora vamos ver se as automações funcionaram. Ó. Então, o cliente se cadastrou aqui no formulário. Dentro do quadro de onboarding, foi criada uma tarefa, tá? Dentro dessa tarefa, como eu usei um modelo, ele já veio com todas as subtarefas que o modelo tem, então botei aqui bem resumido, criar grupo, enviar formulário de briefing, agendar reunião de onboarding. E aqui na descrição da tarefa, veio aquelas informações que eu selecionei. Então, o nome do cliente e localização. Vamos ver o quadro de otimização. Dentro do quadro de otimização, aqui, a mesma coisa. Já caiu a tarefa. Esse eu não usei nenhum modelo, então vocês veem que não veio nenhuma subtarefa, porém dentro da descrição da tarefa veio aquelas informações que eu adicionei. Nome da empresa, CNPJ, WhatsApp do responsável. Então o que é legal? Por exemplo, na parte de otimização, a gente coloca algumas informações relacionadas ao tráfego. Então, normalmente, o que a gente pergunta para o cliente no briefing de tráfego? Qual que é a região de atendimento, qual que é a idade média do público, quais são os principais produtos ou serviços que são vendidos, e a gente vai filtrando quais informações a gente quer que vá para cada um dos quadros, né? Mas, dessa forma, a gente cria o quê? Primeiro o formulário,
cliente entrou na empresa, responde o formulário obrigatoriamente. Quando respondeu, já vai cair em todos os quadros que tu necessita e tu consegue dar início aí nos trabalhos. E é mais ou menos isso, tá? Se tu gostou do conteúdo, se te ajudou de alguma forma, não se esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, que eu vou estar aí todo mês, toda semana, tentando postar um conteúdo novo, tanto da parte de ClickUp como da parte de tráfego, né, para poder estar ajudando aí vocês. Fechou, galera? Falou e um abraço.